Olá pessoal, tudo bem? Mais um AGCOM Explica. Dessa vez a gente vai falar de imposto de renda, um assunto contábil, mas vai matar bastante dúvidas sobre como é que funciona. Não se assustem com esse tanto de números, a gente vai explicar de uma forma onde os cálculos é o que menos importa. Então a primeira coisa que a gente precisa enxergar é se tu é obrigado ou não a declarar. O nosso prazo máximo é 29 de maio, sexta-feira que vem, né? Aí a gente tem aqui as formas e obrigações de se declarar. Então, se tu tem mais de 35.584 de rendimentos tributáveis, mais de 200 mil em rendimentos isentos, teve um ganho ou alienação com ganho de capital maior de 40 mil, teve uma atividade rural com mais de 177.920 reais, ou tem mais de 800 mil reais em bens, tu se torna automaticamente obrigado a declarar o imposto de renda. Então, tem que cuidar para esse prazo. Mas o importante é que muitas vezes a gente manda a documentação, sabe que é obrigado, mas não sabe como é que funciona. Então vamos resumir o imposto de renda e esse monte de número aqui vai fazer sentido agora. Então como funciona? Primeiro que a gente tem que entender que o imposto de renda ele tem duas vertentes, dois cálculos básicos que a gente faz. Ou a gente seleciona por dedução legal ou é por desconto simplificado. A dedução legal presume as tuas despesas que tu teve ao longo do ano. Essas despesas dedutíveis são saúde, previdência social, previdência privada, educação, dependentes. Então, isso tudo tem limites que o governo impõe em algumas dessas despesas que tu pode te deduzir do total que tu recebeu. Então, dependentes, se tu tem dependentes, tu tem 2.275,08 de dedução por cada dependente que tu colocar. Lembrando que se tu colocar um dependente, todas as receitas e bens desse dependente também têm que ser declarados na tua declaração. Educação, tu tem um limite de 3.561,50 por pessoa. Se tu tem saúde, é sem nenhum limite. Então, tudo que tu gastou com saúde, tu pode colocar e declarar no imposto de renda, desde que tenha comprovação, seja uma nota fiscal, um receito da Receita Saúde, não recibo. Então, de alguma forma que tu consiga comprovar essa tua despesa. Previdência Social a mesma coisa e o PGBL ele é 12% da receita tributável, o máximo que tu pode te abater. Então mesmo que tu tenha pago muito mais do que isso, é o máximo que tu vai te isentar. Já no desconto simplificado, ele é 20% da renda tributária, né, tributável que tu teve, com um limite de 16.754,34. Então não importa o quanto de despesa tu teve, se tu não tem nenhuma despesa comprovada, se não tem nenhum dependente, tu provavelmente vai cair no desconto simplificado, que é já uma boa faixa dessa dedução. Então como é que funciona o cálculo? Eu peguei duas situações hipotéticas, porque muita gente não entende por que num ano tributa, no outro ano não tributa, num ano recebe do governo, no outro ano paga. Dedução legal e desconto simplificado, as duas impactam no sentido de se tu tem uma fonte de renda ou duas. Em qual sentido? Se tu tem uma única fonte de renda e tu recebeu 50 mil no ano, a gente fez os cálculos aqui, mas como eu disse, essa parte não importa. Tu vai ter uma dedução de INSS durante essa fonte de renda e tu vai chegar num valor líquido. Só que ao mesmo tempo, ao longo do ano, tu vai sendo retido o imposto de renda. Tu vai receber menos. Porque como o teu salário líquido vai ser 4.166,67, né, bruto na verdade, tu vai descontar o INSS e tu ainda vai ter imposto de renda a pagar. Então tu vai ter pago ao longo desse ano, tu vai ver lá no teu informe de rendimentos, 2.132,82. Vamos supor que tu teve 5 mil de despesas, seja médica, seja de dependente, educação, enfim. O teu total vai ter ficado 40.279,20, quase 9 mil e pouco de despesas, tá? Despesas mais o INSS, tudo isso dedutível. Teu salário vai ter ficado 3.356,60. O que o imposto de renda faz? Em maio, ele pega todo o teu volume do ano e ele remensura isso para ver se tu tem um saldo a receber ou um saldo a pagar com base nas tuas despesas que tu teve, que tu não apresentou ao longo do teu recebimento mês a mês. Então aqui ele vai recalcular e vai dizer, ó, beleza, eu tive uma despesa de 5 mil, vou abater isso da base e o novo imposto de renda que essa pessoa teria que ter pago recebendo 50 mil de uma única fonte de renda seria 1.362,84. Aí eu faço o que foi retido de ti menos o que eu calculei novo e tu vai restituir 769,98. A mesma coisa na dedução legal do desconto simplificado. A gente tem 20% sobre a receita de 50 mil, ou seja, tu já garantiu 10 mil. Fica até maior do que se tu tivesse 5 mil de despesas comprovadas aqui.
Por base, tu já vai como se fosse calcular por um salário de 3.333,33, o que geraria de imposto a pagar 1.320,96. Mas tu já está declarando e já está tendo retido de ti 2.132,82 ao longo do ano. Então isso faz com que tu restitua mais ainda do que a opção de dedução legal, porque tu tem um desconto simplificado que é melhor do que as tuas despesas que tu teve. Isso daí, cada situação é uma situação. Só que o que é importante? Qual é o gancho para a gente entender quando a gente paga ou não? Vocês podem ver que duas fontes de renda, em ambas as situações, tu vai pagar imposto de renda. Por quê? Porque daí eu separo a fonte de renda e eu recebi 25 mil de cada uma. Se eu não recebi os 50 mil de uma única fonte de renda e recebi 25 mil dela e 25 mil de outro CNPJ, quando eu recebo esse dinheiro, eu recebo ele líquido praticamente. Eu só tenho um desconto de INSS porque a minha base é menor. Ao invés de a minha base ser 4 mil, elas não conversam entre si. Então, a minha base fica 2.083 para cada fonte de renda. Isso faz com que eu tenha menos INSS descontado por mês e não tenha nenhum imposto de renda retido na fonte. Então, faz com que eu tenha uma despesa muito menor para bater na dedução legal, então 6 mil em vez dos 9. E quando eu chegar no final do ano e tiver que somar as rendas e fazer aquele nosso equilíbrio que eu comentei, a gente vai ter tido nada de imposto pago antes, mas vai ter calculado um imposto para pagar. Então, de novo, tem uma dedução menor, porque separei as rendas, então se eu somar os 1.976 de cada lugar, ele não chega nos quase 5 mil que eu tinha numa única fonte. E aí o meu imposto a pagar ficou maior, 1.477,93. Então aqui eu estava restituindo, porque eu já tinha pago um pouco mais, e aqui eu tenho que pagar um saldo. Já no desconto simplificado, não importa eu ter duas fontes de renda, mas o que importa é que como eu não retive nada ao longo do ano, aquilo que eu calculei lá atrás, né, com a base que eu antes restituí, é o que eu vou ter que pagar dessa vez, 1.320,96. Então, provavelmente, se tu tem duas fontes de renda e não teve nenhum recolhimento, não apareceu no contra-cheque, imposto de renda recolhido na fonte, ao longo do ano, quando chegar no final, tu vai ter um valor a pagar. E aí, esses cálculos todos, eles são baseados nas tabelas do imposto de renda. Então, agora, para 2026, essa tabela vai mudar, vai ter umas isenções maiores, mas tudo isso é fácil de calcular. Não parece ser um monte de conta maluca, mas é tranquilo. Mas o que importa para nossa explicação geral aqui é de que tu entenda de que as tuas despesas versus o desconto simplificado importa no sentido de o quanto tu tem, dependendo desses limites legais, para tu te descontar e chegar numa base menor do que o que a própria Receita te dá. Então tem pessoal que vai atrás de despesa médica, de educação, me traz notas de 15 mil de despesa de educação, mas não importa, porque eu vou ter que limitar a 13.500. Ou o desconto simplificado vai ser mais benéfico do que esse tanto de nota que a pessoa está me trazendo. E quando a pessoa tem duas fontes de renda, ela pode receber o mesmo que essa daqui, mas como ela não teve nada retido ao longo do ano, ela vai pagar imposto de renda, mesmo comparando com um colega que recebe o mesmo que ela e está recebendo de volta dinheiro. Então, às vezes, senta alguém na mesa e diz: bah, meu colega recebe o mesmo que eu, mas de uma única fonte de renda, e está restituindo, e eu estou tendo que pagar. Então, é por isso que isso acontece. Então, esse foi o AGECOM Explica, trazendo transparência e qualificação para você.